Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Soraya Farias, sou psicóloga e idealizadora dos programas Presença Feminina e o Empreenda 123. Trabalho com empreendedores e pessoas que desejam dar um up em seus negócios e em sua vida também. E eu percebi que ao longo do meu trabalho existe uma emoção bem comum que assombra um grande número de pessoas. Sabe que emoção é essa? O medo. E antes de começarmos, eu sugiro que você separe papel e caneta para que você possa registrar insights e responder algumas questões que trarei nessa aula, combinado? Então, dá um pause aí e vai lá buscar. Voltando. Nessa aula, levantarei alguns pontos que são considerados inofensivos, mas que podem reforçar o seu medo a ponto de te paralisar. Além da paralisação, que pode afetar algumas áreas da vida, a ansiedade também pode surgir para avisar que alguma coisa não vai bem. Infelizmente, nem todos percebem que o medo pode estar por trás disso. Além do mais, saiba que o medo acaba sendo um grande ladrão de sonhos. Para você ter ideia, há um tempo atrás eu preparei um material que auxiliava as pessoas a identificarem seus sonhos e também a criar um plano de ação para realizá-los. Sabe o que aconteceu? Para minha surpresa, eu recebi diversas mensagens de pessoas que se sentiram travadas e que perceberam que não sonhavam há muito tempo. Isso me deixou intrigada e acabei escolhendo algumas pessoas para conversar a respeito. Nessa conversa, eu acabei descobrindo que o medo estava por trás disso. Mas falando assim, parece que o medo é o grande vilão da vida das pessoas. Será? E eu digo que não. Na verdade, o medo é uma emoção básica que tem a função de proteção. Precisamos aprender a diferenciar o que é um medo real de um medo irreal. Resumindo, o medo real é aquele que pode nos colocar realmente em perigo, em risco, e que apresenta evidências de que algo realmente pode acontecer. Com isso, faz com que você busque se proteger ou até enfrentar a situação. Já o medo irreal é aquele medo que não tem nenhuma evidência de que algo vai acontecer. A pessoa até sente, acredita que é real, mas quando busca evidências que comprovem essa sensação, não encontra nenhuma. Percebe como o medo pode ser prejudicial? São medos de altura, de elevador, de sucesso, de ser rejeitado, de falar em público e tantos outros. Se deixarmos, são medos que não acabam mais. Eu mesma já me deixei dominar pelo medo diversas vezes, mas chega um momento, e eu vou te falar, sempre chega, que você se cansa de viver refém do medo. No meu caso, eu não aguentava mais o medo de ser criticada ou julgada, o medo das coisas que eu fazia não darem certo, ou até o medo das pessoas não gostarem de mim, como eu sou. Tudo isso só fazia eu me sentir ainda mais insegura e muitas vezes desperdiçar as oportunidades que surgiam. Isso quando surgiam. Eu tomei consciência de que não adiantava eu evitar as situações. Na verdade, eu precisava começar a encarar os meus medos. E foi assim que eu passei a me sentir cada vez mais segura, mais fortalecida e as oportunidades simplesmente surgiam. E não tem nada a ver com sorte, tá, gente? Quem me conhece sabe do que eu tô falando. Muitos acompanharam as mudanças que eu tenho feito na minha vida e eu vou te falar, é transformador. Quando eu resolvi virar a chave, aprendi a lidar melhor com medo. E isso não significa que eu não sinta mais medo, até porque isso seria mentira, pois é algo impossível de acontecer. Posso dizer que parei de me sabotar, ou pelo menos diminuí o grau de sabotagem. Afinal, estou mais atenta e com isso acabo ressignificando os meus pensamentos. Passei a me responsabilizar pelas situações que eu vivencio, evito reclamar, julgar e criticar. E passei a ter uma atitude mais ativa e, por que não dizer, positiva diante da vida. Mas eu não quero ficar aqui contando a minha história para você. Quero que você vivencie a sua própria história, que você coloque em prática os passos que eu vou passar aqui. Mas saiba que não tem receita de bolo, é preciso fazer e fazer e fazer. Não adianta esperar que algo aconteça ou que o momento certo chegue, porque a tendência é essa. É natural evitar o medo, mas ao evitá-lo você ficará cada vez mais paralisada. Então, para começar, pedirei que você faça uma breve reflexão e registre nesse caderninho aí que eu pedi para você pegar o que você está deixando de ganhar, o que você está perdendo por conta do seu medo. Você pode sentir uma certa dificuldade para responder essa e as outras perguntas que virão a seguir. Então busque não se cobrar tanto nas respostas. Coloque o que vier na sua cabeça, sem julgamentos, mesmo que não pareça fazer sentido nesse momento. Lembre-se, ninguém lerá as suas anotações.
Agora quero te convidar para participar de uma experiência. Para isso, pedirei que você acerte sua postura, fique em uma posição confortável, pode ser sentada ou deitada e feche os olhos. Se isso te incomodar, pode ficar com eles semiabertos ou fixos em algum ponto. Comece observando a sua respiração. Deixe que ela flua naturalmente. Agora, imagine a sua vida sem aquele medo que tem te impedido de crescer. Como seria a sua vida? Imagine essa cena com o máximo de detalhes possíveis. Que oportunidades você teria? Que sonhos você se permitiria viver? Que sensações você percebe em seu corpo? Que emoção ou emoções estão presentes? A partir daí, acredito que você já encontrará motivos suficientes para experimentar novas experiências. Afinal, esse potencial faz parte de você. Agora, vá tomando consciência da sua respiração, da temperatura do local que você se encontra, dos sons presentes no ambiente. E assim que você se sentir confortável, com tranquilidade, abra os olhos. E aí, o que você achou dessa experiência? Sugiro que você pause essa aula, nesse momento, e reserve um momento para registrar essa experiência. Agora vamos para a segunda parte dessa aula. O que dificulta na hora da mudança? Falarei sobre 6 pontos que podem estar reforçando os seus medos. Vamos lá? O primeiro ponto é querer ter o controle de tudo. Sentir medo é algo natural. Na maioria das vezes, sentimos medo do desconhecido, ou seja, do novo. Isso pode acontecer por conta da necessidade que algumas pessoas têm em controlar todas as situações. Pensa o seguinte, imagina que você está assistindo um filme e ao invés de acompanhar o que está acontecendo naquela cena, naquele exato momento, você fica pensando no que vem a seguir, na cena seguinte, a ponto de você se perder completamente do que está passando. E aí se sente perdido e o filme perde a graça, é claro. Algo semelhante já aconteceu com você? Se sim, é importante que você inicie práticas que te tragam para o momento presente. E aí a gente está falando do mindfulness, da yoga. Essas são 2 técnicas que são maravilhosas para te trazer para o momento presente. O segundo ponto está relacionado ao pessimismo. Desde crianças vamos desenvolvendo maneiras de ser que vão nos tornando, digamos, naturalizadas. E nosso cérebro tem um percentual de responsabilidade nessa história. Afinal, ele foi programado para ser previsível e assumir o controle de tudo. E quando as coisas não funcionam dessa forma, a nossa bagagem de crenças são ativadas. E claro, só trazemos à tona as crenças disfuncionais, do tipo, não vai dar certo, um desastre está para acontecer, ninguém gosta de mim, o prédio vai cair e por aí vai. A nossa mente é ótima em ser negativa. Para você ter ideia, uma mente destreinada observa primeiro o que está ruim e não o que está bom. Então eu sugiro que comece a questionar os seus pensamentos e investir em ações que produzam a mudança que você deseja. Pensa comigo o seguinte, às vezes a pessoa tem uma ideia genial, mas não vai à frente por conta dos seus próprios pensamentos. No PDF que eu preparei tem algumas ações que podem te ajudar a trocar sua lente pessimista por uma mais otimista. Não deixe de colocar em prática, pois nenhuma mudança acontece do nada, ok? O terceiro ponto é não cercar-se de pessoas pessimistas. Precisamos prestar atenção também às pessoas que estão à nossa volta. Muitas pessoas parecem só reclamar e vivem numa eterna competição para ver quem está pior. E ainda tem aquelas pessoas que, ao falar com você, só trazem notícias ruins. Cuidado! Essas pessoas acabam te contaminando. Geralmente esse tipo de pessoa acaba te deixando cansado e sem energia depois de algum contato com ela. E pior, além de pessimistas, acabam não te apoiando em seus objetivos ou sempre trazendo feedbacks que não acrescentam em nada. Então se liga, nada de ficar contando os seus sonhos e objetivos para qualquer um, mesmo que seja um familiar. Agora você pode estar pensando, mas minha família é assim e eu moro com eles. Calma, tem solução. Sabendo do comportamento deles, de que forma você pode se relacionar com eles, buscando ter o mínimo de prejuízos.
E para finalizar essa parte, eu vou compartilhar com você uma frase que eu vi outro dia nas redes sociais que dizia o seguinte: cuidado com críticas construtivas de quem nunca construiu nada, ok? O quarto passo é a síndrome da Mulher Maravilha ou do super-homem. Também é comum as pessoas quererem salvar as outras. Já cheguei a escutar coisas do tipo, mas ele vai mudar, não entra nessa. Muitas pessoas têm a necessidade de colocar o uniforme da Mulher Maravilha ou do super-homem, acreditando que ajudarão o outro. Você pode e até deve apoiar, mas o processo de mudança não é seu. Que isso fique bem claro. E cuidado para não cair na armadilha e acreditar que você tem responsabilidade na mudança do outro. Por mais que você deseje, quem tem que desejar a mudança é a própria pessoa. Lembra que eu te falei que temos a tendência de olhar o negativo? Então, nesse caso, procure pessoas que sejam anjos em sua vida. O que isso significa? Busque pessoas que agreguem valor na sua vida. Para isso, observe se essas pessoas são resilientes, ou seja, se elas lidam bem com as mudanças. Observe as atitudes que essas pessoas têm e, por último, e não menos importante, veja o quanto ela te incentiva nos seus projetos e sonhos. Já ouviu a frase que você é a média das pessoas ou das 5 pessoas que você mais convive? É bem por aí. Pensa nisso, ok? O quinto passo é sonhar. Outra coisa que dificulta na hora da mudança é a dificuldade que muitas pessoas têm de sonhar. Permita-se. No PDF que você recebeu, tem um exercício para você trabalhar isso. Experimente fazê-lo de coração aberto, lembrando que a única pessoa que está entre você e o seu sonho é você mesmo. Não adianta querer emagrecer e não praticar atividade física ou ter uma má alimentação. Você precisa estar congruente com o seu sonho. Agir na direção do que você deseja é essencial. E o sexto e último passo dessa aula é o autossacrifício e codependência do medo. Nesse último tópico, eu resolvi falar sobre 2 temas que, na minha opinião, acabam se complementando. São eles o autossacrifício e a codependência do medo. No autossacrifício, a pessoa abre mão do que é importante para ela para agradar ou priorizar o que é importante para o outro. Isso acaba sendo muito confundido com gentileza, que é algo maravilhoso por sinal e que eu acho super válido. Mas como diferenciar o autossacrifício da gentileza? Fácil. Basta lembrar que ser gentil não deve comprometer o nosso bem-estar. Toda relação precisa ser boa para ambas as partes. Relação é uma troca e não uma via de mão única. A pessoa que tem como característica o autossacrifício acaba não considerando as próprias necessidades e, pior, acaba esperando que o outro compreenda e supra as suas próprias necessidades, já que ele faz isso pelo outro. E é importante dizer que na maioria das vezes faz sem nem perceber. Em alguns casos, lembrando aqui que cada caso é um caso, pois depende de vários fatores, ok? Esse tipo de ação está ligada à necessidade que a pessoa tem de se sentir valorizada. Ou também acaba agindo assim por medo que as pessoas venham a não gostar dela, caso ela deixe de abrir mão das necessidades. Nesse sentido, eu acho sempre importante a pessoa parar e pensar nas razões que alguém tem para gostar dela. Afinal, todos temos forças pessoais, talentos e características únicas. Isso precisa ser considerado para que você compreenda o seu real valor. Percebe a importância do autoconhecimento? Outro ponto que considero essencial é que você compreender e saber diferenciar os seus deveres do que deseja fazer. Como assim? Muita gente acaba não entendendo essa diferença, mas tem. Então pega o papel que você reservou para você fazer suas anotações e escreva pelo menos 10 atividades que você faz e avalie se você se sente no dever de fazer, ou seja, uma espécie de obrigação ou se é algo que te traz prazer. Quando você se sente na obrigação de algo, acaba virando refém disso. Isso porque vai ficando cada vez mais difícil dizer não. Agora pare e pense, qual é o problema se você disser não? O que de pior pode acontecer? Quais os pensamentos que pipocam na sua cabeça? Quando você diz sim para o outro, você está dizendo não para você. Já parou para pensar nisso? Em relação à codependência, tem muita semelhança. As pessoas geralmente sentem um vazio ou sentem que as coisas podem sair do controle caso não estejam à frente da situação. Dessa forma, o medo é a forma encontrada para evitar as mudanças necessárias para a vida da pessoa.
o medo acaba sendo usado como justificativa aceitável para que a pessoa continue na zona de conforto. Sabe aquelas pessoas que sempre justificam tudo? Então, não podemos generalizar, mas convido você a refletir sobre. Vamos aos exemplos. Não frequento academia porque estou acima do peso, não irei ao evento porque não conheço ninguém, ou não posso sair desse emprego que só me traz infelicidade porque não posso ficar sem dinheiro. Esse último até parece fazer sentido, mas será que alguém precisa ficar realmente preso a um trabalho que não gosta, que não faz sentido? Será que essa é a única empresa ou o único emprego possível? O que impede realmente as pessoas de buscarem algo que seja congruente com as qualificações dela e que ao mesmo tempo traga felicidade e bem-estar? E existem também aquelas que insistem em continuar um relacionamento ruim apenas para aproveitar os ganhos secundários que ele traz. Se tiver uma justificativa, reflita sobre o que está por trás dela. Enfim, resumindo, esse tipo de medo que falamos até agora, na verdade, te leva a sobreviver ao invés de viver plenamente. E sabendo que você pode muito mais, o que te leva a repetir constantemente esse ciclo? Pense nisso. Busque responder a seguinte pergunta: por que você pode, deve e deseja realmente superar seus medos hoje? Essa é uma pergunta que você pode e deve se fazer diariamente. Bem, chegamos ao final dessa aula e eu espero que esse conteúdo tenha feito algum sentido para você. E lembrando que essa aula não substitui o atendimento terapêutico. Caso perceba que seus medos estão limitando a sua vida, não deixe de procurar ajuda profissional. E eu vou ficando por aqui com imensa gratidão por você ter me acompanhado. Um super beijo e até a próxima!